Bom, grande parte das pessoas viram em as atualizações que vai ter reajuste nas skills, tanto no nerf do Stellar Dash, do Enigma, ou os buffs das skills de mago. E com isso as pessoas ficam se perguntando, será que o Enigma não vai ser funcional e tal? E talvez tenha um mundo onde tu consiga reduzir as skills de orb e trabalhar com as skills de mago, sabe? Que forem ainda mais bufadas. E também aproveitando que as skills passivas do mago, do Enigma, não são ruins, sabe? Skill de dano, skill que amplifica o crítico, as maestrias que amplifica o dano, sabe? Então são funcionais essas skills passivas, o que acaba amplificando bastante seu dano. Então meio que acaba reduzindo a orb a uma arma secundária, igual a adaga. Então aqui, por exemplo, na minha barra de skill, eu permaneci essas skills, né? Não muito diferente das minhas skills de adaga. Então aqui eu pensei em ainda permanecer, ó, o supernova, usa o satélite mais o buffzinho normal e utiliza as skills de mago comumente. Precisar dar um escape, usa o stealth. Isso também não era muito diferente com as minhas habilidades de adaga, que eu usava do Spellblade. Então, se você observa aqui, ó, só um pouco reajuste. Eu não vou mudar aqui de volta, só para não ter o trabalho de mudar tudo. Só mudar as skills aqui para vocês terem uma noção. Antigamente eu usava isso aqui, que é a fumacinha. No lugar da stealth eu uso essa. No lugar do satélite eu uso isso aqui. E aqui eu usava uma defensiva, né? Ou você pode ser uma ofensiva, mas eu gostava de bastante usar esse gelinho. Então aqui, diferente da orbe, eu utilizava dessa forma, ó. Aqui, ó. Ainda se bobear dá pra dar alguns outros reajustes. Ainda permaneceu aqui. Ó, então aqui na adaga eu usava dessa forma mais ou menos. Onde eu me buffava normal, eu castava aqui, pra castar o meteoro fumacinha, ó. Pronto, ficava stealthzinho, safe, tá vendo? Então meio que não muda tanto a rotação. A diferença é que também aqui tem amplificação de dano, né? Que você acaba atingindo alguns tetos altos com as skills. É porque eu acabei não colocando as passivas aqui para não alterar. Mas você consegue um percentual bem alto de skill. Isso com a adaga, né? Fora o dano, que é bem forte, né? E você consegue atingir uns status muito maior com a adaga, tá vendo? 4k de crítico. O negócio ainda precisa reajustar os pontos. Do que com o Enigma. Só que o Enigma também tem amplificação de dano por causa das passivas. Também tem a questão do set que tu tá usando, né? Porque aqui passivamente a adaga ela te dá chance de crítico, esquiva, tá vendo? O couro. Se você estiver usando a placa que é o Dinastia, te dá resistência a dano crítico, vida máxima. Então tem todo um setupzinho onde o Enigma ainda é funcional desde que tu utilize as skills mais da do cajado, né? Ainda mais que foram bufadas. Então se você olhar aqui na barra, eu só modifico algumas skills. Eu ainda, sem ter que usar supernova, mas aí também não utilizar nada da negócio, eu gosto dessa opção aqui, sabe? De usar ainda esse aqui no lugar. Que é uma skill de buff que ela dá muito dano base, sabe? Só que aí ela tem um problema. Agora que não podendo acumular shield, ela vai ser o shield único, né? E o shield é muito básico. Antigamente eu usava ela para acumular junto com outros shields do healer, então me dava um sustain bem alto, porque quando ela quebra, você tem um debuff de 15% de dano por 15 segundos, então é meio broke ficar debuffado, sabe? Mas eu curtia, tipo,
Porque se você olha aqui, ó, 840 de dano base. Você usa os buff tudo, ó, 1007. 160 de dano base extra ao tempo que tu fica, tá vendo? É um dano bom, só que aí é um shieldzinho de 4k. Quebrou, você vai levar debuff. Mas talvez se você olhar para um burst de 30 metros, tá vendo, de alcance, você utilizar esse buffzinho e castar suas coisas, tá safe, sabe? Agora se você ficar exposto, você vai levar o debuff. Então eu acho que tem um mundo que dá pra se jogar ainda de Enigma, usando bastante skill do cajado. Também eu não vou negar que eu gosto muito do Spellblade, ainda mais por algumas skills como a da fumaça, que é muito forte. Então talvez você combinando uma PTzinha onde tenha um Enigma para fazer o clamp e ter um Spellblade que pode usar fumaça na PT, sabe? Você consegue um jogo bem legal. Então, fazendo uma sinergia interessante. Então, tem um jogo. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser de fato o dano real, se de fato vai ser desequilibrado. O que me preocupa bastante ter que jogar de Spellblade, porque quando eu enfrentava alguns tanques e healer mais duro, eu dava tipo 3, 4 rotação pra matar o cara. E quando chegou o Enigma com o Sterladesh, eu matava em uma rotação. Só o Sterladesh às vezes eu eliminava o cara, sabe? Então, pelo simples combo aqui, ó, desses dois aqui, ó, que é o que vai ser nerfado, eu eliminava o tanque. Então eu usava isso aqui e pá, pronto. Literalmente morto o cara, sabe? Então isso me preocupa porque agora não vai ter mais isso. Então agora vai ser mais equilibrado. O que talvez a gente precise de uma outra alternativa para estar eliminando esses alvos, sabe? Então não sei como que vai ser, porque a gente vai voltar a escala a zero. Só que eu também fico feliz, porque agora a Belandi vai brocar mais por conta dos shields não acumulados. Então você vai ver Belandi procando mais vezes, o que eu fico feliz. Lanços voltando pro meta, que não vai ter mais esse acúmulo de shield. Vai ter shield, mas não vai ser essas coisas exorbitantes de 100 e pouco k, 200k, sabe? Então, vamos ver como vai ser. E depois vocês deixem aí suas opiniões. O que, que vocês acham? Que se vai mudar muita coisa? Se dá pra ser viável? Eu ainda acho que dá pra ser viável, porque as passivas de dano da orb são muito fortes, sabe? Uma ampliação de dano mágico, sobe crítico. Se você olhar nas maestrias também, ó, tem grande parte das coisas te dão dano, sabe? Então é bem interessante. Algumas skills, sabe? Então dá pra ser utilizável ainda. Mas vamos ver no real dos fatos. E no mais aí, deixa aí no comentário o que vocês acham disso. Eu tô feliz, que eu gosto muito de Spellblade. Ter que jogar de Orb foi um sacrifício, sabe? Gostei da diversão, mas Spellblade ainda é meu queridinho. Só que também, se eu for voltar a jogar de Spellblade e não for tão viável assim, não sei se eu continuo jogando Spellblade. Talvez um X-Ball, ainda mais que tá podendo linkar, vai poder linkar armas douradas, sabe? Porque se tornou muito punitivo essas questões de arma, porque tu builda uma arma nova, aí tu faz um tipo de set, aí você tem que mudar para outro, sabendo? Então se torna tudo muito punitivo essas trocas, o que brocha um pouco o jogo, desanima legal, sabe? Mas vamos ver o que o jogo tem pra gente. E no mais é isso.